do diabo mercenário atrás de púlpito, hoje engravatado, de Bíblia na mão, pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Romanos 13 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faze o bem, e ela te honrará, pois ela serve a Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não é sem razão que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Amém, irmão? Podem sentar. Irmãos, esse texto em outras versões já tem outros entendimentos, que seria, Paulo estaria se referindo, eu nunca tive de posse do texto, que Paulo estaria se referindo a autoridades episcopais, enfim, tal, mas quando ele vai falando, quando o texto vai transcorrendo, né, melhor dizendo, dá a entender que ele esteja realmente falando de autoridades normais da terra. E quando se fala de autoridade da terra, eu não considero a autoridade. Eu acho que a autoridade é aquele que tem poder na palavra. Isso é autoridade. Haja, ouve. Eu abro a porta e fecho a porta. A porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Né? Eu sou a ressurreição e a vida. Isso é autoridade, né? Detente, segue, vida, morte. Autoridade para nós cristãos, sem dúvida é isso. O mundo tem líderes, e esses líderes possuem uma força de contingente, uma força de armas, uma força de treinamento, uma força de escudos, espadas, uma força bélica, né? Uma força de guerra. Isso não é autoridade, isso é força. Amém? Quando as pessoas têm os seus interesses contrariados nas nações, eles entram em guerra. Então eles não têm autoridade. Porque se algum deles tivesse autoridade, eles, não, vai ser assim, está resolvida a questão. Não teria nem guerra. Autoridade, para mim, é isso. Quem pode resolver as coisas pelo poder da sua palavra, enfim. Fora isso, é força, contingente, arma, mas enfim, o que eu até gostaria mesmo de usar a visão desse texto aqui mesmo e analisar algumas coisas do que o apóstolo Paulo, segundo cremos historicamente, escreveu em Romanos 13, quando ele diz que todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. Portanto, não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. E ele aqui, segundo o texto, com letra maiúscula, ele, Deus mesmo. Então, todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, e vamos entender que seja como todo mundo pensa que é por aí. Autoridades são os governos, são os poderios bélicos, enfim. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Paulo, o apóstolo Paulo, foi um homem sujeito às autoridades como ele aqui escreve? Ele não foi preso? Ele não foi espancado? Ele não foi chicoteado? Ele não foi jogado na cadeia? E por fim ele não foi morto? Por quê? Porque ele estava contrariando as autoridades. Por isso ele foi chicoteado, preso e decapitado. Amém?
Então, se Paulo escreveu isso aqui, ele não viu isso na própria vida. Porque aquilo que ele fazia, como nós sabemos, segundo a ordem de Deus que ele recebia, tão claramente explicado na Escritura, tão claramente testificado pelo Espírito dos grandes passos gloriosos que Paulo deu, ainda que não sejam ocultados os seus passos defeituosos, mas Paulo não foi um homem sujeito às autoridades. Não disseram para ele várias vezes, para ele não falar, para ele não pregar, para ele não querer lançar o nome de Cristo. Paulo entrou em cidades e criou um tumulto danado. Paulo entrou lá na Diana dos Efésios, né? Em Éfeso tinha o templo de Diana, e Paulo vem e diz assim: olha, não são deuses os que se fazem com mãos humanas. Foi um reboliço na cidade, que a cidade tinha gente que sobrevivia de criar estatuetas e vender, porque lá estava o templo da Diana, que eles achavam que tinha sido edificado sobre uma pedra que tinha caído do céu. Pode até ser, quem sabe, um meteorito caiu lá e eles edificaram um templo em cima de um meteorito. Então achavam que era o templo da grande deusa Diana, e Paulo chegou lá cuspindo em Diana, dizendo: não, isso aí não é Deus. Não são deuses os que são feitos por mãos humanas. Foi levado perante as autoridades, foi recriminado, foi discriminado, foi espancado para que não continuasse com aquela doutrina, e ele continuou. Ele foi sujeito às autoridades. Ele até foi tão insubmisso às autoridades que ele continuou escrevendo para as igrejas e dizendo: não adore aos ídolos, não coma as coisas sacrificadas aos ídolos, etc, etc, etc. Então, se ele escreveu isso, eu não vejo isso cumprido na vida e nos passos de Paulo. Amém, irmão? Ele foi preso como um marginal, não como alguém que estava: esse cara é bonzinho, ele é tão sujeito às autoridades, vamos dar umas 40 dias de cadeia para ele, vamos mandar matá-lo porque ele é tão sujeito às autoridades. Eu não vejo isso. Aí diz assim, ele diz: olha, não há autoridade que não venha de... Você concorda com isso? Eu sempre uso um exemplo muito clássico: Adolf Hitler, um homem que se levantou e fez um caos no mundo. Estima-se que a Segunda Guerra Mundial foi o episódio que mais matou homens sobre a face da Terra. E eles falam lá de alguns milhões de homens. Eu falei milhões, me foge o número exato que o estudo diz. Milhões de homens foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Mas o documentário de dezenas que eu assisti diz o seguinte: mas este é um número que nós sabemos que esse é apenas o número catalogado, a estimativa. Nós sabemos que tem muito mais em terras que os pesquisadores nem sequer pisaram, e pessoas ali morreram aos centenas e aos milhares. Eles dizem: é muito mais que isso o número. Então, o número de mortos na Segunda Guerra Mundial ultrapassou todos os quadrantes jamais de todas as catástrofes ocorridas sobre o planeta Terra. Aí diz: não tem autoridade que não venha de Deus. Mas Hitler veio de Deus? Pastor, Hitler foi usado para descer a lenha nos judeus, que já tinha a palavra lá, a profecia, né? Que Deus ia massacrar os judeus porquanto cuspiram na cara de Jesus e não aceitaram a revelação de Deus. Então Hitler foi um instrumento de Deus. Hitler era um instrumento de Deus? Se Hitler era um instrumento de Deus, por que então, quando as nações se reuniram, derrotaram ele? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Instrumento de Deus é da seguinte forma: presta bem atenção, estou eu aqui. Se um exército se acampar contra mim, se as nações se reunirem, Inglaterra, França, Japão, Indonésia, Estados Unidos, Brasil, se reunir todo mundo e disser assim: vamos todo mundo exterminar aquele Tupirani, o que vai acontecer? Eles todos vão morrer e eu vou ficar de pé. Quando Deus levanta alguém, é assim. Se Hitler foi abatido, então ele não era levantado por Deus. Apenas Deus o usou em um sistema. Isso pode ser por quê? Porque Deus é soberano. E nós já vimos que lá no livro de Jó, Deus usa
claramente, estampadamente, o diabo. Amém, irmão? Deus quis provar o seu servo fiel, homem íntegro, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Deus quis provar Jó, para depois o galardoar, e sabe-se lá que galardão esse homem tem na glória. Deus quis provar e mostrar para o mundo que havia ali um homem capaz de passar todas as provas que um ser humano pode passar. Escutou? Todas as provas que um ser humano pode passar estão ali exemplificadas na tribulação de Jó. E alguém poderia dizer assim: ah, pastor, mas ele não foi preso, ele não foi algemado. Ei, fala, isso é piada. E para onde ele saía? Ele não estava aprisionado dentro da própria casa? Ele não estava aprisionado na própria cama? Eu me revolvo na minha cama durante toda a noite, suplicando que o sol nasça, que venha a alva. Não consegue fechar os olhos, a aflição é tanta durante toda a noite. Ele não está numa situação pior do que uma cadeia? Ele passou por todos os níveis de provas psicológicas, emocionais, físicas que um ser humano possa passar. Ele passou por todas. Deus usou quem para isso? O diabo, porque ele é... Eu te pergunto, o diabo gostaria de ser um instrumento de Deus? Não, mas foi, porque Deus é... Isso é soberania. Quando Deus usa até quem não quer ser usado. Isso é soberania. Foi o que Deus fez na vida de Jó, usando o diabo. Então, essa é a grandeza de Deus, né? Então, veja, quando diz não há autoridade que não venha de Deus, dizer que ninguém diz isso. Quando eu digo assim, não, e Hitler? O cara, não, peraí, Hitler? Já tentaram me dar checkmate nisso aqui. Não, irmão, todas as autoridades vêm de Deus. Eu digo assim, Hitler também? Não, peraí, Hitler não, peraí. Ou todas ou nenhuma, resolve a tua história aí. O que eu já deixei gente pálida, branca, no meio da rua, só com essa pergunta, e Hitler? E Saddam Hussein? Também foi levantado por Deus, Saddam Hussein? Se Deus levanta um homem como Saddam Hussein para fazer o que ele fez, talvez você não seja um caçador de documentários como eu sou. Você deveria ser um caçador de documentário, irmão. O seu entendimento das coisas, ele faz assim, ó. Ao invés dele subir um degrau, ele faz assim, ó. Porque os homens vão lá, documentários, pegam documentos escritos e assinados pelos envolvidos, pegam documentos da arqueologia, de coisa desenterrada, vão lá e examinam coisa por coisa, documentários fantásticos. E tem um negócio na internet chamado NetGeo, parece. É isso? É isso mesmo? É da National Geographic. Aí quando você abre, eles colocam uma legendazinha. Eu caço, eu vou caçando. O teu entendimento abre. Então, eu te pergunto, o governo da Venezuela foi levantado por Deus? Toda a autoridade é levantada por Deus. Vamos parar de falar coisa longe, né? Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, Jesus. Como o Senhor me faz lembrar dessas coisas? Só o Senhor é Deus. Esse Jesus é tremendo, irmão. Luiz Inácio Lula da Silva foi levantado por Deus, não foi, irmão? Pelo menos segundo aquela prostituta vagabunda, como é que é o nome dela? Não, uma cantora. Como é o nome dela? Mara Maravilha. Pelo menos segundo a Mara Maravilha, o que ela disse? O Lula é igualzinho a Jesus, perseguido igual a ele. Deus, mata essa desgraçada. Como pode comparar um assassino desse a Jesus Cristo e dizer ele é igualzinho a Jesus, perseguido igual a ele? Meu Deus,
Faze justiça, Deus, sacia os justos, para que o justo não vire um assassino, Deus. Maldita e desgraçada seja Mara Maravilha, maldita e desgraçada, que a língua dela apodreça. Falar uma blasfêmia dessa, desgraçada. Deixa eu dizer uma coisa, abre um parêntese. Aqui é o único lugar na terra aonde Deus fala. Fecha parênteses, abre outro. Aqui é o único lugar na terra aonde Deus ainda tem profetas. Fecha parênteses. O resto eu cuspo na cara deles todos. Dizer que Lula é igual que foi perseguido que nem ele. Ora, irmãos. E as pessoas acham que a gente tem que ouvir tudo isso e ficar calado. Eu também acho, irmão. Eu acho que a gente tem que ouvir tudo isso e ficar calado. A questão é muito simples. Eu não consigo. Mas eu acho que devemos. Temos que ficar calado, sim. Só que o dia que eu conseguir ficar, eu fico. Amém, irmão? Por enquanto eu não consegui. Então, teve um monte de gente que disse, não, o Lula foi... Ah, você sabia que o Lula abriu Bíblia em Romanos 13 e pregou para os crentes? Morre de rir aí, irmão, morre. Morre, isso aqui não é teatro para contar piada não, mas morre de rir. Que o Lula foi lá e mostrou aqui, ó. Não tenham... companheiros e companheiras... Olha aqui, ó, não tem autoridade que não seja constituída do Senhor. Aí os crentes, ô glória! Ai, Jesus, tu é bom demais, Senhor. Tu é bom demais, Senhor. Certas pessoas ainda vivas, respirando o ar, é porque Jesus realmente é misericordioso. É assim que eu entendo a misericórdia de Deus, não só pela gente, irmão, mas pelo que se vê nesse mundo. Pessoas ainda estão vivas, andando na sociedade. Eu encontrei um senhor esses dias, ele falou assim, olha, sabe o que Deus tinha que fazer? Quando o cara roubasse alguma coisa, Deus tinha que jogar uma mão dele para trás, atrofiar. Quando ele roubasse outra, Deus jogava a outra mão. Todo mundo ia ver, esse cara aí é um ladrão. Quando ele roubasse outra, Deus começava a virar o pescoço dele assim para trás, ele ia andar assim, ó, todo torto. Eu falei, poxa, essa é uma grande ideia do Senhor. Tomara que isso um dia aconteça. Sabe, irmão? Mas Deus é bom, Deus é misericordioso. Camarada, eu vi já pessoas com 25 passagens pela polícia, 25 passagens mesmo, de ter sido preso 25 vezes. E ainda estava solto, andando pela rua, comendo normal, correndo, com saúde. Isso é fruto da misericórdia de Deus. Amém, irmão? Deus é juízo, mas também é misericórdia. Agora, a misericórdia de Deus triunfa porém há um juízo que será sem. Pode esperar, irmão. Tudo está no controle do Todo-Poderoso. Aí, diz assim, portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Imagina, Deus instituiu o Lula no poder. Tem essa turma toda do PT, imagina Deus contar com essa gente. Imagina, irmão, que absurdo, tem nada a ver. E alguém já disse assim, não, mas você... Uma vez eu estava irado, de vez em quando eu me iro, irmão, de vez em quando eu fico irado. E o camarada na rua falou assim, não, eu ouvi a tua pregação, mas você já leu Romanos 13? Eu senti que o camarada, ele queria contender, né? Eu ouvi tua pregação lá na rádio, você já leu Romanos 13? Eu falei assim, não, eu rasguei essa página da minha Bíblia. Minha Bíblia não tem Romanos 13. O cara, como assim rasgou? Dá licença, amigo, eu estou ocupado. Amém, meu irmão? E digo mais, rasgo Romanos 13 e não vai me fazer nenhuma falta. Porque eu conheço um Deus que se manifesta através da palavra, porém, eu conheço um Deus que é acima dessa palavra. Não existe livro que possa deter o meu Deus, cujos atributos são transcendentais. Tudo que tu imaginar de Deus, ele vai mais além, pois a própria Bíblia diz que Deus está acima de todos os nossos
pensamentos. Aquilo que você lê, você pensa, mas Deus está acima disso. Foi o que Moisés quis contemplar. Moisés viu tanta manifestação, de repente Moisés diz assim: olha, eu quero algo que não está escrito em nada do que tu me ditou, eu quero ver a tua face. Aí diz ainda assim, olha, porque os governantes não podem ser motivos de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faze o bem, e ela te honrará. Ora, irmão, furtaram meus grampeadores daqui? Eu estou aqui no sufoco com essa ventania aqui. Não queres ser perseguido pelas autoridades? Não queres sentir o temor das autoridades? Então anda submisso e sujeito a autoridade, igualzinho a Jesus, amém, irmão? Jesus foi sujeito à autoridade? Que é isso? Jesus chegar a chamar Herodes de quê? Que falta de respeito? Fala sério, é esse o teu Deus? Segundo esse texto aqui, teu Jesus falou assim, ó, mandaram o recado para Jesus, né? Herodes quer te... Jesus era marginal, assassino, estuprador, pedófilo? Qual a transgressão da vida de Jesus? Mas queriam matá-lo. Aí Jesus não vai lá, não, peraí, eu vim aqui me explicar. Não, vai lá e diz aquela raposa. Sabe o que é raposa? Aquele ladrão. Amém? Raposa é ladrão. Vai lá e diz aquela raposa que me convém andar hoje e amanhã, e no terceiro dia eu sou consumado. Jesus não se sujeitou às autoridades que haviam invadido Jerusalém e dominado Jerusalém. Ora, mas não eram autoridades instituídas por Deus? Por que Jesus não se sujeitou a elas? Porque, na verdade, não eram autoridades instituídas por Deus. Ele ainda diz assim, não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faze o bem e ela te honrará. O que as autoridades criaram aí no Congresso e no Senado? Criaram a Lei 7.716. Você ainda não decorou não? /89. Não decorou ainda não, irmão? Essa tu tem que decorar, essa vai ser a tua coroa de espinho. Essa é a lei da intolerância religiosa. O que é intolerância religiosa? Tu não pode falar mal de nada. Se tu denuncia que os muçulmanos são pedófilos e estupradores e que casam com menina de 9 anos e matam elas nas noites de núpcias, obviamente, você é intolerante. Eles estão certos, os pedófilos e estupradores. Você é intolerante. Se você proclama para o povo que tem que parar de adorar imagem de escultura, porque isso vai te condenar ao inferno, segundo a palavra do Deus verdadeira, você é um intolerante, porque está falando a verdade, que não são deuses os que se fazem com mãos humanas. Será que eu vou precisar pegar um boneco de gesso e dar um chute nele aqui, cuspir na cara dele, dar umas marteladas para que as pessoas vejam que não é Deus? Será que vai ser preciso fazer isso? Se for preciso, né? Se a nossa voz não estiver sendo ouvida, a nossa agressão vai ser ouvida. E sabe o que mais me impressiona? As pessoas veem às vezes alguém quebrar um boneco de gesso, vê alguém tacar fogo num livro religioso, e aí os seus adeptos se levantam, cheio de ira, furor, e vai procurar o sistema judiciário com ações que não dão em nada, irmão. É tudo uma patifaria, é tudo uma babaquice, é tudo uma palhaçada, não dá em nada, não dá em nada, não dá em nada. Eu tenho um processo sendo julgado desde 2009, não dá em nada, isso é palhaçada, isso é besteira, isso é palhaçada.
Mas aí, esses que veem os seus bonecos de gesso quebrado, veem os seus livros queimados, eles se sentem todos euforicamente ofendidos. Então eu pergunto, cadê o Deus deles? Porque nós aqui temos um Deus e é Ele que nos defende, não sou eu que defendo o meu Deus. Mas essa gente vê os seus símbolos religiosos denegridos, pisados, cuspidos, eles querem se levantar em defesa do Deus deles. Está provado que não tem Deus nenhum, serve a um boneco de gesso mesmo. O que Gideão, quando destronou lá a estola, lá não sei o que lá do pai dele, aí vieram pegar Gideão, não, ele profanou aí não sei o que de Baal. Aí o pai de Gideão se apresenta e diz assim, peraí, Baal não é Deus? Baal não é poderoso? Baal não é forte? Por que então ele não vem contender com Gideão? Vocês querem aqui briga? Vocês querem paulada? Vocês querem pancadaria? Mandem Baal contender com Gideão, se é que ele pode. Aí todo mundo meteu o rabinho entre as pernas e foi para sua casa. E até hoje, Gideão provou que era maior que os deuses das nações. Aí diz assim no verso 4, pois ela serve a Deus para o teu bem. As autoridades aí do mundo servem a Deus para o meu bem. Mas se fizer o mal, teme, pois não é à toa, sem razão, que traz a espada. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Imagina você olhar para Lula e achar que o cara é um agente da justiça. Seria uma piada, né, irmão? Agora, serve a Deus para o teu bem, só se for quando eles nos degolarem, nos decapitarem, nos derem o melhor lugar lá na glória, só para isso. Uma vez alguém chegou aqui e falou assim, estava conversando comigo, eu falei, não, nós temos um seminário gratuito lá na igreja. Aí o cara falou assim, seminário gratuito? Ah, então não presta. Eu falei, não, ao contrário, é gratuito, porque se fosse para cobrar, o nível do nosso seminário você não teria dinheiro para pagar. Não é essa piadinha que tem por aí, não, desses seminários. Lá, Deus tem falado conosco, revelado o oculto, o profundo, o escondido. Aí o camarada ainda tenta questionar algumas coisas. Deus, eu falei para ele, Deus tem se revelado no seminário. Ele falou, não, mas seminário bom é aquele reconhecido pelo MEC. Eu falei assim, é mesmo? A tua Bíblia diz que não adorarás imagem de escultura? Diz, o MEC reconhece isso? Não. Falei, ué, se isso faz parte da grade curricular do teu seminário, então o MEC não pode reconhecer isso, porque ele não concorda com isso. O teu seminário diz que quem batiza criança está fazendo uma prática inútil? E o MEC reconhece? Eu fiz o camarada entender que o verdadeiro seminário é aquele que trata as coisas que a Bíblia diz. E não tem que ser reconhecido pelo MEC. Ser reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura significa estar de acordo. Quando nós aqui estaremos de acordo com qualquer organização do Estado? Nunca, nenhuma. Eu estive falando esses dias, desde que eu acompanhei, desde que eu peguei a ditadura militar ainda, né? Que não é lá essas coisas que falam por aí não, tinha umas besteirinhas, mas eu peguei o governo militar. Desde o governo militar para cá, este atual governo chamado Bolsonaro, que gritam na rua para ele, mito, 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 do que esse homem tem feito em prol do povo, é o melhor governo que eu já vi na história da minha vida. Estou aqui com 53 anos. É o melhor governo em benefício do povo que eu já vi. Porém, eu vou dizer uma coisa, irmão, ele não chega nem na sola do sapato dos pés da igreja. Se ele viesse aqui por algum motivo, o lugar dele é só aí,
porque qualquer pequenino aqui é bem maior do que ele. Não reconheço autoridade instituída por Deus como algo absoluto. Posso até reconhecer como algo, como que nós chamamos? Permissivo. Deus permite que alguém assuma, Deus permite que alguém seja votado, Deus permite, mas o absoluto do governo de Deus se chama sacerdócio de Jesus Cristo. Aleluia, Deus! Nunca me curvarei a um presidente. O meu respeito é para todo ser humano. E aí, como é que tá? Bom dia, como é que vai o senhor? Ah, o presidente, presidente, que nem um babaca foi se ajoelhar diante de um jogador de futebol e deu o rabo para ele e ele ficou lá à toa. É ridículo. Está pensando que vai conquistar voto para a presidência, que é a intenção dele, porque está pulando que nem um palhaço dentro de um estádio de futebol? O povo não precisa mais de palhaços num estádio de futebol, isso já tem demais. O povo precisa de gente que tenha dignidade, que vá lá e que deseje trabalhar pela verdade, pela justiça, em prol dessa sociedade, que parem de roubar os impostos, ladrões, e apliquem isso na sociedade. Haja buraco para se passar com os carros, haja pardal roubando aí, multando gente, haja uma polícia despreparadíssima. É nisso que tem que se aplicar os recursos, é isso que o povo quer, não é mais um governantezinho babaca que fica virando cambalhota dentro de futebol, dentro de campo de futebol. Não precisamos mais disso, nós tivemos isso a vida inteira e o país virou essa merda que está hoje. Fica o meu recado. Se tiver alguma autoridade no governo, escutem isso, governantes do Brasil e do mundo. Se tiver alguma autoridade que se sinta levantada por Deus, que se sinta privilegiada por Deus, que se sinta ostentada por Deus, tudo bem, está levantado por Deus, então o teu lugar é aqui, debaixo dos meus pés. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. No primeiro louvor, e o mestre tocou, esse é o nome do louvor, que fala do Brasil, dos professores, né, a crítica, né? Eu via um rodamuinho, e esse louvor estava preso nesse rodamuinho, que girava, e não só o Brasil, mas o mundo todo, um globo terrestre, estava também dentro Deus me disse assim, que este louvor seria uma estratégia daí por diante, que não só no Brasil, mas em todo o globo terrestre, seria uma tormenta para as lideranças, para o sistema mundial, seria um tormento. Este louvor será um racha nos colégios, nas faculdades, dentro das repartições públicas. Um tormento para o sistema mundial. Deus me disse isso nessa manhã. Até aqui. Amém. Marquinhos, a sua capa, eu vejo a sua capa e eu vejo um laço
que segura a sua capa, Deus ajusta esse laço, apertando esse laço. Tem um véu que ainda precisa ser arrancado. E tu vai entender isso. Tu vai entender a importância que tu tens para o Senhor. O porquê tu prevaleceste até o dia de hoje. E a unção será dobrada na tua vida. Assim diz o Espírito Santo de Deus. Pastor, quando o Senhor discorria Romanos 13, o Espírito Santo falou comigo. Romanos 13, o desvio da pena dos escribas. Diz o Senhor: Deus manda dizer nessa manhã, você que até hoje não se rendeu a esse altar, te prepara, porque se tu não se renderes, tu vai chorar lágrimas de sangue, manda dizer o Espírito Santo de Deus. Romanos 13, não foi dito pelo apóstolo Paulo, foi o desvio da pena dos escribas, diz o Senhor, o Espírito que sopra sobre a sua igreja. Foi mentira dos escribas, a pena deles se desviaram, e o sangue do apóstolo Paulo grita: é mentira deles! E por esta palavra a igreja se rendeu ao Estado opressor, marginal, tirano. Mas a geração de Jesus Cristo, resoluta, sóbria, pela capa de Elias, se levantou para dizer que a pena dos escribas mentiram e que não se rende ao Estado opressor. Ainda tem Elias, ainda tem João Batista, ainda tem Estevão, ainda tem Martim Lutero, e ainda tem John Hus, ainda tem John Savonarola, ainda tem Helena, ainda tem o Espírito Santo de Deus. Assim diz o Senhor: tu és o meu caniço e eu vou te acender. Tu és o meu caniço, eu vou te acender. Tu és meu, Jorge, tu és meu, diz o Senhor. Ainda não chegou, Deus, o dia do juízo final. Deus, põe mais essa na conta dos escribas que desviaram a sua pena. Que eles paguem, Deus, pelo texto fraudulento que criaram, Deus, e jogaram em nome do teu servo. Que eles paguem, Deus. Ó tu que disseste que trarias os ossos de volta. Traze-os deles, Senhor, e acrescenta-lhes também esta culpa, Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos, paz.
Mestre, durante os louvores, e bem no início, eu vi a palavra aferidor. Essa palavra, ela descia do céu e ela adentrava pela cabeça do Senhor. E quando ela adentrava, eu via os movimentos dos braços do Senhor e dos dedos, eles começarem a pulsar. Os olhos do Senhor começou a mover-se. Eu via a cabeça como se o cérebro do Senhor fervesse. E as narinas do Senhor também começou a mexer. Quando essa palavra adentrou durante os louvores, durante os comentários, todo momento que o Senhor falava de louvores, aconteceu a mesma coisa. O Senhor vinha falando sobre os louvores, e era como se as medidas fossem ajustadas. As músicas eram ajustadas, os instrumentos eram ajustados, e era como se o Senhor aferisse essas coisas, essa é a palavra. E o tempo inteiro nos louvores e nos comentários falando de louvor, essa visão me veio, mestre. Amém. Alexandro, durante o louvor que o Júnior cantava, Deus me deu uma palavra, irmão. Cicatrizes ficam, mas as dores passam. Assim diz o teu Deus, irmão. Amém. Mestre, eu vi um jovem de Fortaleza e eu via um arco-íris na sua face. E esse arco-íris é o símbolo do homossexualismo. E eu via um anjo, e o anjo vinha e apagava uma parte desse arco-íris, mas ele tornava a voltar na face desse jovem. Eu não sei o nome do jovem, mas esse nada mais é que o espírito do homossexualismo tentando tragar esse rapaz, mestre. Amém. Durante a profecia do irmão André, eu via o Senhor, eu via o irmão Rômulo, eu via o irmão Davidson, eu via o irmão André profeta. Eu via, mestre, vocês numa situação de milênio. Só que a estatura não era a mesma. Vocês eram muito grandes. E vocês andavam, e aonde passavam eram destaques. E eu via que vocês pisavam, quando andava, vários livros. E passava por cima desses livros. E pisava em cima dessas ideologias. Essa é a palavra. Subjulgava ideologias. Amém. Amém, mestre, até aqui. Onde eu via muitas cobras, muitas cobras. Tive uma visão onde eu via muitas cobras, muitas cobras. Eram tantas que uma ia por cima da outra. Mas engraçado que essas cobras, elas tinham como
catracas, como dentes de correntes que uma se ligavam à outra, e demônios estão articulando uma grande investida contra a geração de Jesus Cristo, usando o sistema. Amém. Quando o senhor mestre falou sobre os hospitais, o hospital pegou fogo e amaldiçoou os hospitais, né? Nesse exato momento, quando era falado dos hospitais particulares, né, eu vi um grande rastro de fogo descendo do céu até a terra. Muito forte esse rastro de fogo. Amém. Quando foi falado do Bolsonaro, eu tive um sonho essa noite que ficou totalmente esquecido. Eu nem lembrava que eu tive esse sonho. E exatamente como quando falou do Bolsonaro, como que se fosse uma visão, o sonho voltou totalmente à minha cabeça. E eu via Jair Bolsonaro indo em algumas igrejas e adentrando, inclusive sem seguranças. E no sonho era como se Deus desse um chamado para ele ir até a geração de Jesus Cristo. E ele ficava pensando como iria, se teria que levar muitos guarda-costas. E eu também ficava pensando, ele vai ter que levar muita gente. E era como se ele estivesse relutando para ir até o templo pós-prisão. Amém. Eu vejo um lugar com muita luz. Esse lugar, ele parece que tem umas torres de ouro. Não sei o que é. Eu vejo um homem, ele se ajoelha no chão e chora muito com a palavra do irmão André. Ele chora muito, e eu vejo o anjo vir colocando uma capa sobre ele, e esse homem é o apóstolo Paulo. Se todos se curvaram, por que nós não? Todos se curvaram. Nós não nos curvamos. Por quê? Porque o Deus que nós servimos neste lugar não é limitado como o Deus da Bíblia. Ele é o Deus da intimidade. Ele é o Deus de face a face. Quando Israel saiu do Egito, não existia pergaminho, não existia livro, não tinha nada escrito. Quando Deus se manifestou a Moisés, não tinha nenhum livro escrito. Foi Moisés que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Tu serve o Deus da Bíblia? Deixa eu cuspir na tua cara e na cara do teu Deus. O Deus que cultuamos neste lugar não é Deus fraco, limitado a um livro. Ele continua vivo e fala o que ele bem quiser falar. Ele derramará água, buscar-me-eis e clama-me e... Se já tivesse tudo escrito aqui, eu não precisava clamar, é só abrir e ler. Mas aqui diz, clama-me e... responder-te e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu, se já tivesse tudo escrito aqui, eu saberia. Se são coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes, acredite, o Deus que tu conhece hoje não é só o Deus da Bíblia, é o Deus do púlpito da geração Jesus Cristo. Tamanha libertação é essa que Deus nos tem dado. Quando Deus
falou conosco. Está vendo o jejum? É inútil o jejum deles. Olha o que eles estão entendendo, não é nada disso. Eu nunca pedi esse sacrifício, nunca mandei Adão jejuar, nunca disse que ninguém ficaria mais forte por jejuar, ficar com fome, que ia expulsar demônio. E Deus me disse: a herança do jejum é úlcera, gastrite e anemia. Quando Deus falou a Santa Ceia, desde quando comer pão e vinho vai fazer alguém participante do meu corpo e das minhas verdades? Mas muita gente chegou nesse lugar servindo o Deus da Bíblia, querendo comer pão, beber vinho, jejuar, e achando que Romanos 13 poderia ditar regras para a sua vida, e homens do poder, homens das autoridades da terra te dizer alguma coisa. Mas foi aqui que Jesus te libertou. Escuta aí, não foi com a Bíblia na mão que você alcançou libertação, foi com a palavra que fluiu dos meus lábios. Por isso eu digo para você: eu sou Deus. É assim que funciona. O sacerdócio na terra é Deus falando e libertando os homens. E para ser um sacerdote de Cristo, tem que se pagar muito preço. E quando eu falo de preço, eu falo de dores, angústias e aflições. Que enquanto o sacerdócio estiver de pé, significa que ele continua pagando o preço. Tu quer ser salvo, irmão? Só se tu te curvares a mim, não a Jesus, a mim. A mim. Se tu não te curvares a mim, eu fecho as portas da salvação para você. Eu fecho as portas da salvação para você, se tu não te curvares a mim. Porque o Deus que cultuamos e pregamos neste lugar está muito além da Bíblia e dos conceitos bíblicos. Ele é vivo e não parou de falar. E tem gente aqui dentro que nem ouse pensar que vai entrar na glória. Eu não vou deixar. Nem ouse pensar. Nem ouse pensar. Tu acha que se você não respeita sequer o teu irmão e não respeita a mim, que tu vai entrar na glória? A porta para o reino dos céus é o meu ministério, e como pastor do aprisco, que estou na porta do aprisco, eu decido a ovelha que vai entrar e vai fazer parte desse aprisco. Ah, tu pensou que era Jesus? Iludido, tadinho de você. Ao anjo da igreja escreve, ao anjo da igreja escreve, ao anjo da igreja. Quem tem autoridade na igreja é o anjo da igreja. O anjo da igreja quem é? Tu sabe, já passou pelos seminários? Não pense que sentar aí que tu vai herdar o reino dos céus. Não vai. E tem gente aí dentro que eu já arrisquei, não faz parte. A tua mente já está bloqueada, tu não vai alcançar o espírito da salvação, porque tu não sabe se humilhar. Tu não sabe ser exemplo como Cristo foi. Tu não sabe respeitar o teu irmão. Tu não sabe respeitar quem está acima de você. Eu, a minha esposa, os profetas e vários outros que têm parte na administração estão acima de você, e você acha que pode olhar para todo mundo, falar no mesmo tom. Você não vai herdar o reino dos céus. Ah, Jesus, eu vou voltar no milênio. Tu não vai voltar no milênio. Tu não vai voltar no milênio, tu não vai nem ser salvo. O reino dos céus não entra arrogante, não entra soberbo, porque nós não podemos chegar lá na glória e ter problema com discussão e blá 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 entre um e outro, porque lá você vai continuar com o teu livre-arbítrio, e lá não é lugar de problema. Tu tem que aprender a ser pisado aqui e ficar quieto. Olha a soberba do teu coração. Escuta, eu vou aumentar a soberba do teu coração bastante. Eu sou Deus. Ah, é blasfêmia? Onde estão os deuses ou o diabo ou os anjos que possam vir me abater? Onde estão? É soberba? É blasfêmia? É? Estou falando besteira?
Por que eu estou de pé e não caio fulminado? Porque eu sou Deus. Aumentei bastante a soberba do teu coração? Isso é para tu ver que tu não vai entrar no reino dos céus. Algum dos profetas, algo mais? Ninguém? Não? Nós vamos estar encerrando então. Vamos ficar de pé. Escuta uma coisa. Facebook, Deus já revelou que internet é cadeira ministerial desse lugar. Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, todos esses caminhos são os que Deus escolheu para nós fazermos a obra. Se tu tem vergonha, escuta com bem clareza. Se tu tem vergonha de mostrar a tua cara lá, junto com os trabalhos do ministério, acredite, Jesus jamais mostraria a cara dele junto com a tua. Tu não faz parte disso aqui. Por acaso eu, quando prego aqui, eu escondo a cara? Quando eu falo o que falo e faço os vídeos, eu escondo a cara? Vestir essa camisa da geração Jesus Cristo não é botar ela no corpo, não. É botar ela na honra. Você pensa que pode tirar? Por que você tirou as fotos dos teus filhos? Você tira a tua foto do Facebook para botar as coisas da igreja? Tu está pensando que Jesus precisa de você? É? Tira as coisas lá do ministério, tira as coisas que são minhas, que são de Jesus, tira das coisas que são tuas. Se tu tem medo, tu não tem vida. Esse ministério é para quem se apresenta. Eis-me aqui para ser preso, eis-me aqui para ser morto, eis-me aqui porque nenhuma folha cairá da árvore se Deus não determinar. Quem tem medo, meu irmão, das coisas desse ministério, não faz parte dele. Precisava dizer isso? Algum profeta antes de terminarmos? Não? Vamos ouvir. Eu vejo o apóstolo Paulo levantar, e ele levanta suas mãos para os céus. Eu não entendo porque ele já está no lugar de glória, mas ele olha para algo maior ainda. Parece uma luz que é lá em cima. E ele diz essas exatas palavras: a tua justiça excede a tudo. Tu és o justo, que não deixa um inocente ficar com o seu nome manchado. Louvado seja o Deus da geração Jesus Cristo. Quando eu for preso, não é porque um tição é tirado da fogueira que a fogueira se apaga. Quando eu for preso, a obra continua. Folhetos para todo lugar. Deixa eles prenderem quantos eles quiserem prender, mas enquanto um estiver solto, folhetos para todo lugar. A obra não para. Instagram, YouTube, GadTube, Dailymotion, aonde você achar caminho, detona os trabalhos do ministério, porque daqui a 17 anos nós voltaremos, e não vamos voltar na mesma situação, nós vamos voltar para mostrar para este mundo o que é a verdadeira autoridade. Não é para parar, irmão. Não é para se intimidar. Na minha primeira prisão em 2009, muita gente fraquejou e hoje alguns já foram e outros vão para o inferno, porque eu proibi de voltar aqui. Eu proibi. Por quê? Porque a igreja é minha, quem manda aqui sou eu. Eu proibi. Eu sou o Deus dessa igreja. Eu proibi. Quiseram voltar, foram na casa de irmão chorando lá, muriando. Eu falei, diz para não botar o pé aqui, senão eu boto para fora. A igreja aqui não mendiga membro. Eu não preciso nem de membros, nem de dinheiro. O que eu preciso nesse ministério não é receber, é dar o meu sangue. Tem algum pastor aí fora igual a mim?
Maldito aquele que me comparar a Silas Malafaia. Maldito aquele que me comparar a qualquer pastor que tem aí fora. Maldito e desgraçado, que a sua língua apodreça na boca. Eu não me misturo com essa raça maldita de desgraçados, essa raça podre de putas e prostitutas assembleianas. Eu não me misturo com eles. Esse púlpito nunca foi profanado com um político. Eu não me misturo com eles. Ah, mas ninguém quer vir aqui no morro. Não quer? Quantos já mandaram recado que vinha aqui? Aonde tem voto eles querem entrar. Quantos? Eu falei, diz para não ir lá não, porque senão não vai entrar. Isto é a geração Jesus Cristo. E eu sou o último Elias profetizado de Malaquias, capítulo 4. Eu anuncio a volta do Senhor. Após eu, vem ele, cujas alparcas eu não sou digno de, abaixando, desatar. Ele não tem na sua mão a pá e a enxada. Ele não limpará a sua eira. Quem limpará sou eu. Eu limparei. E ele só vai recolher. Sou a última porta. E acredite, irmão, se a porta era estreita, ficou muito mais estreita. Eu anseio pelo dia que Jesus diga assim, ó, aponta logo para fulano, cicrana, beltrana, diz logo, rua, aqui não é teu lugar. Anseio pelo dia, proíbe de entrar. Porque tem gente aqui dentro que está a caminho do inferno. Sabe por quê? Porque não entende as coisas de Deus, não paga o preço de Mateus 6,6, não paga o preço de estudo, pensa que vem e senta a bunda no meio da igreja e é salvo. Para com isso, que loucura! Que loucura! Loucura! Onde está o teu preço? Onde está a tua renúncia? Olha as amizades que você tem que nunca contrariou nenhuma delas. Tuas amizades são podres. Olha quantas vezes você já valorizou mais a amizade ímpia do que a amizade que serve ao Deus vivo e poderoso. Olha quantas vezes você já pegou coisa sem valor para dar para o teu irmão, mas para a gente lá fora tu comprou do melhor. Tu acha que tu é salvo? Quem é o mais importante? Quem é a tua família? A minha família são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Isso não é slogan, isso é fato. Deus vive poderoso. Leva-nos na tua graça, Deus. Leva-nos na tua paz. Fortificados pela tua revelação. Livra-nos, ó Deus, da fraudulenta pena dos escribas covardes. Mas como Jesus Cristo disse, eu trarei o Espírito, Ele vos guiará em toda a verdade. Bendito Deus, não foi a pena dos escribas que nos guiou em toda a verdade, mas o teu Espírito, que é a tua pena, Senhor, em nome de Jesus. Mestre, eu tive uma visão com os folhetos dos muçulmanos. Eu via ele adentrar as estações de metrô e eu via vários deles dentro do metrô, nos bancos. Só que quando eu olhava, eu não via quem colocava. Colocava nos bancos e descia na próxima estação. Eu via ser colocado em bancos de carro de Uber, quando a pessoa descia. Eu via ser colocado com entrega de pizza, quando a pessoa entregava. Eu via sacolas de hortifruti, via folheto dentro da sacola junto com aquilo que a pessoa comprava. Meu Deus. Banco de táxi, quando a pessoa descia e lá ficava. Aleluia, Deus. Eu via isso em vários lugares, mestre. Amém.
Louvado seja Deus. Tem só um recado. Raimunda, Tainá, Sônia, Leidiane, Dora e a filha da Dora. Deus pergunta a vocês, pensam mesmo que irão conseguir? Deus só manda fazer essa pergunta. Pensam mesmo que vão conseguir? Como que é o teu nome? Rose. Deus manda te dizer assim: escolheu as amizades erradas. Deus manda te dizer, escolheu as amizades erradas. Deus manda ainda dizer, se tu tens medo do que é dito e anunciado neste lugar, hoje, pode fugir, vá embora. Deus manda dizer, os covardes que voltem para casa. A guerra já foi instaurada, já foi instalada a guerra, e ela não vai, a geração de Jesus Cristo, seus passos não serão reduzidos. A palavra do Deus Todo-Poderoso que diz, os covardes voltem para casa, é para os fracos, pode correr hoje, diz o Senhor, mas os fortes, os valentes do Altíssimo, sobre eles repousa a palavra. Quando tu saíres a peleja e veres um povo em maior número do que tu, em carros e cavalos e carruagens, dele não terás temor, porque Deus, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, é Ele que peleja por ti, e o nome dele é este, o Deus da geração, Jesus Cristo, assim diz o Senhor. Amém. Leva-nos, Senhor, no teu espírito de guerra, para irmos até o fim, pois grandes coisas fez o Senhor por nós, e aqui estão, ainda que poucos, e os últimos somos os teus guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.